E aí, marxo-keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista, mas eu queria muito deixar de ser um ANCAP, porque dá muito trabalho você receber questionamentos dos quatro lados, dos quatro cantos, e ter que estar respondendo essas questões o tempo inteiro. Você tem que estar sempre estudando economia, você sempre tem que estar estudando filosofia. São assuntos complicados, são assuntos complexos, e é cansativo pra caramba ser um anarcocapitalista. Eu não nego. O Cogos sempre fala que o libertarianismo é uma bandeira pesada demais para ser carregada. E isso é bem verdade, porque é uma teoria totalmente underground, que a maioria das pessoas não vão aceitar. Isso faz com que se torne muito cansativo. Então, se alguém pudesse resolver algumas questões que eu vou levantar aqui, eu ficaria muito feliz, porque eu poderia passar a questionar mais o anarcocapitalismo, inclusive chegar até uma resposta fora do anarcocapitalismo. Talvez, quem sabe, até surja uma refutação ao anarcocapitalismo. Eu nem vou entrar nesse vídeo na questão ética, na questão da ética argumentativa roupiana, na questão da propriedade privada. Eu vou falar só um pouco sobre o fato de imposto ser roubo. Vou aproveitar o gancho que o Henry Bugalho fez um vídeo aí, meio que apontando como o Locke e como o Hobbes interpretam o surgimento do Estado. Eu vi o vídeo, pensei em fazer só mais um vídeo chamativo, botar um título bem chamativo também, em caps look, e dizer vou ganhar uns inscritos, vou ganhar alguns views, mas eu vou tentar fazer algo diferente. Eu vou tentar fornecer oportunidade para que as pessoas me façam mudar de ideia sobre o anarcocapitalismo, porque muitas vezes a gente tem que ter essa humildade para mudar de ideias. Eu acredito nisso com todas as minhas forças. Então, tá aqui. Eu não quero entrar na questão ética, eu quero só falar da questão econômica e do cálculo econômico, tá? Muita gente fala que imposto bem aplicado, imposto que tem retorno, não é roubo. Bom, eu vou partir dessa premissa, tá? Do fato de impostos bem aplicados, terem retorno, serem bem utilizados pelo Estado, não serem roubo. Bom, como é que a gente define como o Estado está aplicando bem algum tipo de imposto? É a partir da satisfação das pessoas. Deixa eu só virar o ventilador aqui. É a partir da satisfação das pessoas. Então, se tem muita gente satisfeita, significa que os impostos foram bem utilizados. Mas espera aí, como é que a gente faz para saber se não poderia ser feito ainda mais, com menos impostos ainda? Então, a partir de que momento é que a gente pode objetivar se o imposto está sendo bem utilizado ou não, sabe? Como é que o Estado faz para fazer isso? Porque quando a gente fala do anarcocapitalismo, tem uma resposta para essa questão, que é deixar tudo que existe dentro da economia à mercê do mercado. O mercado, utilizando das forças de livre concorrência, faz com que os recursos tendam a ser alocados de forma mais eficiente. Ou seja, uma concorrência operando de forma livre vai fazer com que os indivíduos, os empreendedores, os empresários e todos os agentes econômicos tendam a alocar seus recursos de uma forma eficiente, porque eles sabem que tem outra pessoa que está fazendo a mesma coisa que eles, só que de forma mais barata. Então aquela outra pessoa pode acabar tomando aqueles clientes da própria pessoa que está fornecendo o serviço. É assim mais ou menos que opera a economia de livre mercado. Mas como é que o Estado faz para fazer isso? Como é que o Estado vai fazer uma planificação e vai calcular todos os desejos dos indivíduos para resolver esses problemas? Como é que o Estado faz para saber se ele está alocando os recursos da forma mais eficiente possível? Eu gostaria muito de saber isso, porque se vocês conseguirem resolver isso, vocês vão estar resolvendo pelo menos um ponto da questão do imposto ser roubo. Eu nem estou falando aqui da questão analítica, do conceito de roubo estar implícito dentro do conceito de roubo. Eu estou falando só da questão do uso mesmo. Mas como é que o Estado faz isso? Se para quantificar a ação humana, quantificar o valor que as pessoas atribuem a objetivos subjetivos, não existe um parâmetro objetivo. Isso é justamente o fato do valor ser subjetivo que impede que essas coisas sejam quantificadas. O indivíduo no tempo e no espaço acaba atribuindo valores diferentes a determinados bens. Aqui, a comida vale menos para mim do que para um venezuelano. A comida para mim hoje em dia vale menos do que para mim 10 anos atrás, 15 anos atrás. Porque simplesmente a única coisa que eu queria na minha vida era comer, porque eu não sabia quantificar mais nada. Eu só sei que eu tenho a necessidade de comida e de pedir comida para minha mãe. Aquilo para mim é muito importante. Já hoje eu consigo segurar minha fome, eu consigo pensar em outras coisas além da comida. Entende? Então como é que o Estado faz para resolver essa questão?
Muita gente diria que ou o Estado pode fazer pesquisas de mercado, pode começar a perguntar às pessoas para começar também a quantificar essas questões, ou então utilizar da tecnologia. Basicamente são esses dois argumentos que muitas pessoas utilizam, porque eu já fiz esses questionamentos antes e geralmente não chegam a uma resposta plausível. Então, vamos falar primeiro das pesquisas, tá? Porque eu acho que seria mais fácil das pessoas responderem isso. Ah, não, é só fazer uma pesquisa de mercado, é só fazer uma pesquisa científica. Bom, quando tu pergunta alguma coisa para alguém, não tem como tu isolar se aquela resposta é sincera, não tem como tu isolar se o fato de tu estar perguntando aquilo para alguém faz com que a resposta se altere. Não tem como tu quantificar se aquela resposta muda do tempo que tu fez a pergunta até o tempo de tu botar aquele plano em prática baseado naquela resposta de todos os indivíduos. Então, a pesquisa é totalmente ineficiente para essa questão. Não tem como tu fazer esse tipo de quantificação baseado em pesquisa. O fato de tu estar fazendo a pesquisa já pressupõe que aquela pesquisa é a coisa mais importante que tu poderia fazer com o imposto. Mas como é que tu sabe disso? Como é que eu posso dizer? Justamente o fato de tu tentar resolver essa questão já pressupõe que implícito dentro da resposta que tu quer colocar já tem esse problema. Então, por mais que tu tente resolver esse problema já vai estar incluso dentro da tua resposta. Então, a pesquisa, cara, pesquisa de mercado, fazer perguntas às pessoas para poder saber se dá para alocar os recursos de forma mais eficiente ou não dentro de um estado, já é totalmente absurdo, não faz nenhum sentido, sabe? Aí depois tem outro ponto, que é usando a tecnologia para resolver essas questões. Muita gente pararia para pensar isso e diria, no tempo tecnológico que a gente tá, quase que não saía agora, no tempo tecnológico que a gente tá, na modernidade, a gente tem tecnologia tão avançada para resolver diversos problemas, por que não usar a tecnologia, por que não usar a tecnologia para resolver também esse problema? Pensem o seguinte, como é que a gente vai poder usar dados virtuais para quantificar o valor subjetivo que os indivíduos atribuem a determinados bens, a determinadas questões, a determinados outros indivíduos, essas atitudes? Como é que a gente quantificaria isso? Como é que um computador faria isso? É impossível, porque a vontade humana é infinita. Sempre que você supre uma necessidade, uma nova surge. Tem coisas que você talvez passe a vida inteira acreditando que nunca vai precisar, que nunca vai querer, e aí chega daqui a 20 anos e você simplesmente descobre que agora você quer aquilo. Porque é uma questão subjetiva. É uma questão até intersubjetiva da humanidade. Porque quando um indivíduo interage com outro indivíduo, as demandas, as necessidades acabam se alterando. E é impossível tu fazer um computador, uma máquina, um software, ou sei lá, um algoritmo que quantifique esse tipo de coisa. É impossível. Veja, a gente está numa época em que a tecnologia está tão avançada e não dá nem para hackear as criptomoedas ainda. Você hackeia, como é que eu posso dizer, bolsas de criptomoedas, mas não as criptomoedas, as carteiras de criptomoedas em si. Agora imagina você quantificar as vontades de milhões de pessoas dentro de um país. Tipo, nem precisa falar de 200 milhões de pessoas dentro de um país, como um país tão grande feito o Brasil. Mas de tu falar de países, sei lá, com 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, imagina as vontades infinitas que 3 milhões de pessoas vão ter. Cara, só de falar números infinitos já significa que qualquer multiplicação que tu faça vai dar infinito. Então não faz o menor sentido. Não tem como tu utilizar a tecnologia para resolver essas questões. E mesmo que tu utilize a tecnologia, mesmo que tu pudesse utilizar a tecnologia dessa maneira, tu ainda teria que resolver o mesmo problema que eu apontei antes. Como é que tu faz para saber se usar o dinheiro de impostos para criar esse tipo de tecnologia é a forma mais eficiente de tu alocar os impostos? Como é que tu faz para resolver essa questão? E veja, tem muita gente que pode estar pensando, nossa, mas essa questão aí é uma questão muito profunda, você nem deveria precisar entrar nessa questão. Olha, é uma questão profunda sim, mas é uma questão extremamente importante. Para quem não sabe, essa é a refutação ao socialismo. É a impossibilidade de cálculo econômico. É justamente porque o governo não pode fazer isso para toda a economia que o socialismo entra em colapso. Só que o Mises
ele não compreendeu que isso também se eleva ao próprio Estado. Porque se o Estado não consegue fazer isso para toda a economia planificada, por que o Estado conseguiria fazer isso para, sei lá, um âmbito da economia? Para a segurança, por exemplo. Ou, sei lá, para os meios de transporte. Isso não faz nenhum sentido. Então é por isso que os impostos não podem ser bem utilizados. Nunca. Porque se não está à mercê de uma concorrência, se não tem um mercado para permitir que as empresas que não sejam boas o suficiente entrem em falência, simplesmente não tem como fazer o cálculo de preços. Não tem como usar os preços para fazer esse tipo de cálculo econômico. Sabe? E aí eu vou aproveitar para recomendar a vocês aqui que querem começar a entender essa questão dos preços, que leiam esse livro aqui, ó. Tá espelhado, mas vocês vão achar na Amazon. O nome do livro é Economia Básica, um guia de economia voltado para o senso comum, é do Thomas Sowell. Eu não terminei esse livro ainda por pura preguiça. É um livro básico. E muitas das questões que ele aponta aqui, eu já tenho conhecimento. E acaba meio que sendo entediante para mim. Entediante. Mas mesmo assim eu recomendo para que pessoas que querem começar a estudar economia, querem começar a entender o cálculo de custos, cálculo de preços, leiam esse livro, tá? Eu vou aproveitar e citar aqui 2 pontos que o Sowell fala, que eu acho, cara, 2 dos pontos mais sensacionais, assim. O livro é cheio de exemplos. Se tu é o tipo de cara que quer argumentar sempre utilizando exemplos, tu vai encontrar muita coisa nesse livro aqui, tá? Então, na página 72, ele diz o seguinte: o autorracionamento criado por preços não só tende a significar menos atrito social e político, mas também mais eficiência econômica, uma vez que cada indivíduo conhece suas próprias preferências melhor que terceiros e pode, portanto, fazer trade-offs incrementais. Eu não sei porque eu falei incrementais. Meu sotaque não é assim, eu sou pernambucano, bicho. Bom, porque eu já respondo aí a pergunta, né, de quando o pessoal quer saber de onde é que tu é e tal. Eu sou de Pernambuco. Fazer trade-offs incrementais, que são mais pessoalmente satisfatórios dentro dos limites dos recursos disponíveis. Ou seja, tu usar teu próprio dinheiro é sempre mais eficiente do que outra pessoa usar o dinheiro, porque tu é quem sabe das tuas necessidades. O Estado não consegue quantificar isso. Só os indivíduos, individualmente, é que podem fazer isso. Inclusive, esse é um dos pontos que o Hayek bate, que é a dispersão de conhecimento dentro da sociedade, né? Não tem como você planificar toda a economia justamente por causa disso. As informações que cada um indivíduo possui, que cada um indivíduo ali soma dentro da economia, não pode ser repassado para o Estado, para criar um tipo de planificação central. Inclusive foi isso que deu ao Hayek o prêmio Nobel, né? Não que eu considere o Nobel lá, grande coisa assim, afinal Keynes também ganhou o Nobel. Mas aí chega na página 91 e o Sowell diz uma coisa que também é muito interessante. Eu vou utilizar essa frase para terminar o vídeo, que é o seguinte: a grande vantagem de um mercado livre é que você não tem que convencer ninguém de nada. Você simplesmente compete com eles no mercado e deixa por conta dele a prova de que funciona melhor. É só isso. Já o Estado não consegue fazer isso, né? Porque ele necessariamente precisa eliminar o mercado da questão da segurança. Ou então, ele seria totalmente dilacerado dentro de uma livre concorrência. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Se alguém conseguir resolver essas questões, me avisem, porque a partir daí, quem sabe eu não deixo de ser ANCAP. Valeu, falou e fui.